Olá a todos. Então, dando continuidade ao nosso curso, vamos falar do conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais provavelmente surgiu com a necessidade dos nossos antepassados de realizar contagem. Então, vamos imaginar uma situação que os nossos antepassados tivessem aqui vários animais e eles quisessem ter controle na hora que eles soltassem esses animais e quando fossem recolher, eles soubessem que ainda eles possuiriam exatamente os mesmos animais ou não. Então, uma das maneiras de realizar esse controle seria, por exemplo, para cada um desses animais, colocando pedrinhas, por exemplo. E aí, quando fossem recolher esses animais, se caso um desses animais tivesse se perdido, significa que quando eles fossem colocar novamente as pedrinhas de volta, iria sobrar uma pedrinha. Esse sobrar uma pedrinha significa que um desses animais teria se perdido. Observem que no nosso conjunto, eu estou considerando o zero aqui como número natural, e isso varia de autor para autor. Alguns autores começam os números naturais a partir do 1, mas no nosso caso vamos começar do zero e isso não vai interferir no nosso curso. Vale ressaltar que o número zero foi algo que demorou bastante tempo até que se consolidasse o zero como conhecemos hoje. Observem também que nesse conjunto, quando eu falo número 1, número 2, número 3 e eu tenho esses símbolos, isso de certa forma ele é uma abstração. Por exemplo, o número 1 eu posso representar uma laranja ou um carro, que são coisas completamente diferentes. Então, só esses símbolos eu apenas tenho uma abstração. Para mim trazer ele para o real, eu preciso dar um significado. Então, quando eu falo uma laranja, eu tô trazendo um significado para esse número 1. Né? Se eu falo de dois carros, eu trago um significado. Se eu só coloco os números, eu tenho apenas uma abstração que pode representar várias coisas. Agora vamos falar do conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros seria o conjunto dos números naturais acrescido dos números negativos. Com isso, eu tenho que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Provavelmente os nossos antepassados, eles sentiram a necessidade de representar falta, dívida. Então, imagine a seguinte situação, que eu tenha 5 produtos e eu queira simbolizar esses 5 produtos não como algo que eu tenho, mas algo que eu esteja devendo. Então, usando as nossas notações, eu teria aqui o 5 e no nosso caso nós simbolizamos isso com um menos. Eles provavelmente simbolizariam com outro símbolo. Agora, introduzir esses números na matemática foi algo que demorou muito tempo. Vamos imaginar a seguinte situação, né? Eu tenho aqui um prato, né? E desse prato aqui eu tenho 3 laranjas. E daí eu retiro uma laranja, né? Depois eu retiro outra laranja. Ou seja, eu vou ter um prato aqui vazio, sem nenhuma laranja. O vazio para eles era algo difícil de entender, porque o vazio não simboliza nada. Né? Os números simbolizam 1, 2, 3, simboliza alguma coisa, mas o nada não. Então, até ser introduzido o número zero, foi algo que demorou muito tempo. E imagine uma outra situação. Eu tenho nada, e aí eu vou retirar desse nada mais uma laranja, por exemplo. Como assim eu vou retirar mais uma laranja? Não tem nada para retirar. Então, esse conceito demorou muito tempo até que Argand e Gauss deram a interpretação geométrica para isso. No tempo de colégio, eu lembro que uma coisa que era muito complicada para mim entender, a professora me explicava que menos vezes menos é mais. E ela explicava que o menos simbolizava dívida. Então eu me perguntava, como assim, né? Uma dívida vezes uma dívida é igual a algo positivo? Então eu pensava, poxa, se eu tenho uma dívida no banco e eu tiver uma outra dívida em um outro banco, e se eu multiplicar essas dívidas, eu vou ter saldo no banco. Então isso para mim não fazia o menor sentido.
Mas agora, com a interpretação de Argand, vai ter um sentido geométrico para isso, e é isso que eu vou passar para vocês agora. Vai ser qual foi a interpretação que o Argand ele deu. Observem agora essa balança, que eu tenho aqui 3 laranjas, e observe que se eu retirar uma laranja, essa balança vai subir um pouquinho. Se eu retirar mais uma laranja, essa balança ela sobe mais um pouco. E se eu retirar todas as laranjas, eu vou ter esse equilíbrio que representaria o número zero. Mas ao invés de retirar laranjas, eu poderia fazer o seguinte: eu tenho 3 laranjas, ao invés de retirar uma, eu coloco uma desse lado. Então, eu posso dizer que os números positivos estariam do lado direito e os números negativos seriam as laranjas do lado esquerdo. Então, se eu fizer a conta 3 menos 2, eu tenho 2 laranjas positivas. Nesse caso aqui, ao invés de retirar 2 laranjas, eu posso colocar 2 laranjas do lado esquerdo. Então, quando eu faço a conta 3, no caso do lado direito, positivo, lado esquerdo, negativo. Então, 3 menos 2 dá uma laranja. E se eu colocar 3 laranjas do lado esquerdo, então seria equivalente a 3 menos 3, que seria a balança sem nenhuma laranja, seria o equivalente. E agora faz sentido menos 1, porque eu tenho mais laranjas do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo eu tenho 4 laranjas e do lado direito eu tenho 3. Então, seria dizer 3 menos 4 significa menos 1, ou seja, o menos 1 significa que eu tenho uma laranja a mais do lado esquerdo. Então, agora a representação é essa. Positivo está do lado direito, é a quantidade de laranja do lado direito, e negativo é a quantidade de laranjas do lado esquerdo. Bom, isso dá a interpretação da soma e da subtração. Agora, vamos ver qual foi a interpretação que ele deu no caso da multiplicação. Agora, no caso da multiplicação, a ideia que ele deu foi de mudar a ordem. Então, por exemplo, aqui eu tenho que as laranjas estão do lado direito, simbolizado pelo número 3 positivo. Então, se eu multiplicar por mais 1, o mais 1 ele não altera a ordem. Então, se as laranjas estão do lado direito, as laranjas continuam do lado direito da balança. No caso das laranjas estarem do lado esquerdo, simbolizado pelo menos 3, se eu multiplicar pelo mais 1, se as laranjas estão do lado esquerdo, elas vão continuar do lado esquerdo da balança. Já no caso do menos 1, ele troca a ordem, ou seja, se eu tenho 3 laranjas do lado direito, simbolizado pelo positivo, se eu multiplicar por menos 1, eu vou trocar a ordem dessas laranjas, ou seja, aqui está do lado direito, quando eu multiplico por menos 1, vai para o lado esquerdo. No caso aqui, seria menos 3. No caso que eu tenho 3 laranjas do lado esquerdo, se eu multiplicar por menos 1, essas 3 laranjas elas vão para o lado direito, que é simbolizado pelo mais 3. Então, agora usando a interpretação do Argand, se eu tenho uma laranja do lado esquerdo, que é simbolizado por menos 1, quando eu multiplicar por menos 1, essa laranja ela vai trocar a ordem, ou seja, ela do lado esquerdo vai para o lado direito da balança. Então, nesse caso, eu tenho que menos 1 vezes menos 1 seria mais 1. Mas observem que eu não posso usar isso para demonstrar nada. Então, agora o que eu vou fazer é colocar algumas propriedades dos números inteiros e, a partir dessas propriedades, vamos demonstrar isso. Que menos 1 vezes menos 1, ou seja, menos com menos é mais. E uma outra coisa também que eu lembro da minha escola, a professora dizendo que 0 vezes qualquer número é 0, porque 0 vezes nada é nada. Eu não sei se vocês tiveram também essa explicação, mas agora nós vamos demonstrar isso a partir das propriedades que eu vou colocar. Bom, gente, então, usando essas propriedades, eu vou demonstrar que menos com menos é mais e que um número vezes zero é zero. Só uma observação, essas propriedades elas não são axiomas. Elas vieram dos axiomas de Peano, mas eu não vou fazer essa demonstração, eu quero apenas um ponto de partida para demonstrar essas propriedades. E antes de demonstrar que menos com menos é mais e que um número vezes zero é zero, eu vou mostrar antes outras propriedades que eu acho interessante. Por exemplo,
Aqui diz que um elemento é denominado neutro aditivo ou zero significa que se eu pegar qualquer elemento e somar com esse elemento neutro vai dar o próprio elemento. Eu vou provar que isso é único. Provar que o zero é único pode parecer bobagem no sentido que é tão corriqueiro isso para a gente, né? Então mostrar que só tem o zero, não tem outro elemento que tem essa propriedade, parece até sem sentido. Mas se a gente pensar que a matemática ela tem que ter um ponto de partida, ou seja, nada é dito apenas porque alguém resolveu afirmar. Tudo tem que ter uma lógica, tem que ter um desencadeamento para chegar naquele resultado. Então eu vou demonstrar isso, que esse zero ele é único, ou seja, não tem um outro número que tenha essa mesma propriedade que ele somado ao outro elemento dá o outro elemento, tá? Então, para a gente demonstrar isso, vamos supor aqui que eu tenho dois elementos neutros. Eu vou chamar aqui de 0 tio e de 0,2 tios. Então, esses dois elementos aqui são os elementos neutros da minha adição, ou seja, significa que eles têm essa propriedade. Se eu pegar um A, somar com 0 tio, vai dar o A. E se eu pegar o A e somar com 0,2 tio, também vai dar o A. Então, vamos dizer que eu tenho esses dois elementos neutros e eu quero provar que eles são iguais. Ou seja, provar que eles são iguais significa provar que é único, só existe um elemento neutro. Então, eu vou começar aqui. O elemento neutro 0 tio é igual. Como 0,2 tios também é elemento neutro, então significa que se eu pegar o 0 tio e somar com 0,2 tio, como esse 0,2 tios é elemento neutro, ele somado com esse daqui dá esse daqui, então está correto. Por outro lado, agora a próxima igualdade, vem o seguinte, que esse daqui é elemento neutro também. Então, ele somado a qualquer elemento dá o outro elemento. Então, isso daqui dá o 0,2 tios. Ou seja, aqui, primeiro, essa igualdade, eu utilizei a propriedade que esse 0,2 tios era elemento neutro. E na segunda igualdade, eu já usei que o 0 tio é elemento neutro. Então, aí a gente conclui que esses elementos neutros são os mesmos números. Então, eu consegui provar que o elemento neutro é único. Em vez de chamar de 0 tio ou de 0,2 tios, eu vou chamar simplesmente de 0. Bom, gente, então agora vamos para a propriedade 3, onde diz que todo elemento, todo número inteiro, ele tem um oposto. Então, dado o inteiro A, eu tenho um oposto que eu estou simbolizando por menos A, de tal maneira que quando eu somar esse oposto, vai dar o elemento neutro da adição, que é o zero. Nesse caso, eu vou provar que esse elemento oposto é único, ou seja, dado o inteiro A, eu só tenho um único número que somado com o A vai dar zero, tá? Então, a técnica que nós vamos usar para provar isso, que é único, é a mesma que nós usamos no caso do elemento neutro. Eu vou supor que eu tenho dois opostos, né? Vou chamar de A e A2 tios, que tem a propriedade que se eu pegar o A e somar com esse A tio é zero, e o A2 tios também tem essa mesma propriedade. Se eu pegar o A e somar com esse A2 tios, isso é zero, ou seja, ambos são elemento oposto do número A. Então agora eu vou querer provar que esse A tio e A2 tios é o mesmo elemento. Então, para provar isso, eu vou começar que eu tenho que A tio é igual a tio mais o elemento neutro da adição, que é o zero. Isso é igual a tio mais o zero, eu posso escrevê-lo como sendo o A mais A2 tios. Porque lembrando que A mais A2 tios o elemento neutro é o zero. Mas isso é igual, pela associatividade, a propriedade 1, eu tenho que eu somar A, B mais C é a mesma coisa que somar A mais B e depois somar o C. Então, isso daqui
essa propriedade me dá que isso é igual a til mais A, vou somar primeiro esses dois elementos, e depois somar com o último elemento, que é A2 tils. Bom, na minha suposição, o A til é o oposto do A. Então, eu tenho que essa soma aqui é zero. Só uma observação, somar A til mais A ou somar A mais A til, pela propriedade 4, tanto faz, porque é comutativa adição. Então, essa soma aqui, isso daqui vai me dar um elemento neutro, mais o A2 tils. Só que elemento neutro somado com A2 til vai dar o A2 til. Ou seja, com isso eu provo que o A2 tils é igual ao A til, ou seja, o elemento neutro é único. E no caso eu vou simbolizar, o elemento oposto é único. E no caso eu vou simbolizar o elemento oposto com o menos A. Então aqui eu tenho que o menos A é o meu elemento oposto do A e esse elemento é único. Bom, gente, então agora vamos provar que um número vezes zero é zero. Então, eu vou começar aqui que A vezes zero é igual a A que multiplica multiplica o zero, e o zero é a mesma coisa que zero mais zero. Então, pela propriedade distributiva, que é a propriedade 5, isso daqui é a mesma coisa que A vezes zero mais A vezes zero. Com isso, eu cheguei à igualdade que A vezes zero é igual a A vezes zero mais A vezes zero. Bom, pela propriedade 3, todo elemento tem um elemento oposto. Então, o A vezes zero, ele tem um elemento oposto e eu vou somar ele. Então, isso daqui é menos A vezes zero, A, mais menos A vezes zero. E aqui também eu vou somar o elemento oposto. Bom, se eu somar esse elemento ao elemento oposto, isso daqui dá o elemento neutro. Isso é igual a A vezes zero mais essa soma aqui também vai me dar o elemento neutro. E eu tenho que A vezes zero mais o elemento neutro vai me dar o A vezes zero. Portanto, eu mostrei que A vezes zero é igual a zero. Bom, gente, então agora, finalmente, vamos provar que menos com menos é mais. Ou seja, eu vou provar que menos menos A é igual a A. Então, vamos começar. Eu tenho que menos menos A é a mesma coisa que menos menos A somado ao elemento neutro da adição. Mas isso daqui é a mesma coisa que menos menos A somado a menos A mais A. Porque menos A mais A, o menos A é o elemento oposto do A, então essa soma dá o elemento neutro. Mas isso daqui é igual, e agora eu vou usar a propriedade associativa, a propriedade 1, que isso daqui é a mesma coisa que menos menos A somado ao menos A. Vou realizar primeiro essa soma e depois somo com A, que é igual. Só que observe que menos o menos A é o oposto de menos A. Então, como eu estou somando o oposto, isso daqui vai me dar o elemento neutro. Então, isso daqui vai me dar o elemento neutro mais o A. Só que elemento neutro somado com A vai dar o próprio A. Logo, está demonstrado que menos menos A dá o próprio A, ou seja, menos com menos é mais. Bom, pessoal, como o conjunto dos números racionais ele é extenso para ser explicado, esse vídeo vai ficar muito longo se eu explicar ele agora, então vou deixar isso para um próximo vídeo. Bom, agradeço a todos que estão assistindo e até o próximo vídeo.